tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje, mais um capítulo da nossa história da Cleópatra. A história da Batalha de Ácio, que foi, que a gente pode dizer que foi uma batalha que mudou a história do mundo. Se essa batalha tivesse tido um desfecho diferente, com certeza muitas coisas teriam sido diferentes a partir dali. A gente sabe que o desfecho foi a vitória do Otávio, que depois vai virar o primeiro imperador romano, como Otávio Augusto, e que Cleópatra e Marco Antônio perderam a batalha e acabaram se matando. E se essa batalha tivesse sido diferente? Se ao invés da vitória do Otávio tivesse acontecido a vitória da Cleópatra e do Marco Antônio, com certeza a gente teria um mundo um pouco diferente. Por quê? Roma não teria ganhado, com muita probabilidade isso, né? Não teria ganhado todo o destaque que ganhou, porque a partir depois dessa batalha é quando a gente vai ter o crescimento de Roma, e Roma vai ser o centro de tudo. Até então, a gente tinha o centro em um mundo helenístico, a gente tinha o centro lá em Alexandria, certo? Então, a gente tem aqui realmente um ponto de virada, quando Roma vai virar a senhora do mundo, vamos dizer assim. Egito vai perder definitivamente a hegemonia, e Grécia também. Mas o Otávio tinha uma grande carta na manga que se chama Agripa. O Agripa vai ser fundamental para a vitória do Otávio contra o Marco Antônio e a Cleópatra. Um grande general de guerra, a gente pode dizer que foi um dos maiores generais de guerra da história de Roma. Aqui os historiadores falam que ele era um homem muito forte, que tinha grande resistência física, que não gostava de atrasos e agia, ou seja, ele decidia e agia, e vencia na maior parte das vezes. Tinha uma origem modesta, mas foi amigo do Otávio desde a infância, tanto é que eles estavam juntos lá em Apolônia, na Grécia, quando o Otávio recebeu a notícia da morte do Júlio César, e o Agripa sempre esteve ao lado do Otávio. Aí aqui é uma coisa interessante, né, gente, que essas grandes figuras, a gente às vezes escuta falar do nome Otávio, do nome Júlio César, do nome Pompeu, que são que foram os nomes principais. Mas por trás de um grande nome tinha sempre um grande general de guerra, tinha sempre uma figura por trás que foi fundamental. E essa figura aqui para o Otávio foi justamente o Agripa. E aí, nos primeiros dias aqui de março de 31 a.C., normalmente as navegações no Mediterrâneo ainda não aconteciam, porque estávamos acabando o período aqui de tempo ruim, das marés, de tempestades no mar, que é o final do inverno, e normalmente se esperava um pouco mais para navegar no Mediterrâneo. E aí o Agripa vai desafiar a sorte, o autor fala ali, e vai decidir atacar a estação de Modon do Marco Antônio e da Cleópatra, e com isso ele consegue vencer nesse ponto ali de Modon, na Grécia, o Marco Antônio, e vai acabar com o ponto de passagem do abastecimento do Egito. E aí, gente, isso pode ter sido o ponto fundamental aqui para a vitória do Otávio contra o Marco Antônio e a Cleópatra. Por quê? No momento que eles cortam essa passagem aqui do abastecimento que vinha lá do Egito para chegar em todo esse cordão aqui na Grécia, na verdade, o Marco Antônio e a Cleópatra acabaram ficando ilhados, ficaram cercados
no próprio cerco que eles tinham feito, certo? Então, foi uma estratégia combinada aqui, né? A gente teve ataque por mar e ataque por terra, e os Marco Antônio e Cleópatra ficaram encurralados ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ficaram encurralados aqui nessa área, certo? Com isso, muitos que eram aliados do Marco Antônio e da Cleópatra vão mudar de lado. Olha só como aqui na política e na guerra acontece com frequência até hoje, né? Quando começa a ficar ruim de um lado, o cara vai lá, muda de ideia e aí enfraquece o lado. Antônio e a Cleópatra ficaram mais enfraquecidos porque perderam muitos aliados. E fica esse cerco aqui, esse bloqueio naval, por cerca de 4 meses. A Cleópatra e o Marco Antônio percebem que eles já não têm mais como vencer, eles não têm como sair dessa situação e que eles poderiam ficar presos ali no inverno. Então, a gente está ali no final de agosto e o Marco Antônio e a Cleópatra falam assim, bom, o que a gente vai fazer? Até agora a gente estava esperando ser atacado, mas está esperando de um lado, de outro, de um lado, de outro, e se a gente ficar aqui no inverno sem o abastecimento lá do Egito, é o fim para a gente. Então, a gente precisa tomar a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles vão decidir fazer forçar esse bloqueio naval aqui, tentar avançar em direção ao Otávio para tentar sair desse cerco aqui que eles tinham eles mesmos criados de certa forma. O Antônio vai incendiar uns navios que não tinham mais serventia, então o Otávio deve ter visto aqueles navios pegando fogo de longe. Os navios do Marco Antônio e da Cleópatra eram maiores e mais pesados, ou seja, eram mais lentos, então eles tinham que pensar em uma estratégia, uma oportunidade para conseguir escapar desse cerco, porque os navios do Otávio eram mais rápidos e mais velozes. Então, daí aqui a gente chega na data fatídica de 2 de setembro de 31 a.C., que é o dia da batalha final aqui, da Batalha de Ácio. Tem esse nome porque é o nome da cidade que fica aqui no Mar Jônico, né? O Mar Jônico é uma parte do mar aqui do mar que costeia a Grécia. Então, tudo aqui é território grego. Aqui os verdinhos são são Marco Antônio e Cleópatra, e os vermelhinhos aqui, Agripa e Augusto. Então, de um lado, a gente tinha por terra Marco Antônio e Cleópatra, e do outro lado, Otávio e Agripa. E no mar a mesma coisa, e aí o cerco estava dessa forma aqui. Os navios vão se posicionar para a batalha começa, e vai ser uma batalha sangrenta, vai morrer muita gente. Esses navios de guerra, eles tinham na ponta uma peça de bronze chamada rostra. Rostra é como se fosse uma grande faca, tá? Vamos pensar assim, que era usada para bater no navio adversário, furar o navio adversário afundar. E nos próprios navios, eles tinham torres, assim, onde ficavam os soldados lançando flechas, enfim, era um massacre mesmo. E essa guerra começou quando a gente estava ali entre as 2 da tarde e 3 da tarde, vai começar um vento muito forte, e a Cleópatra vai perceber que esse é o momento que eles podem utilizar para que os navios deles sejam mais rápidos e consigam fugir desse cerco. Isso tudo era combinado, tá, gente? Tem aqui alguns... hoje em dia, já a maior parte dos estudiosos já diz que isso tudo foi uma estratégia, que eles não tinham mais o que fazer. Tanto foi combinado que não foi assim, foi que eles escaparam. Não, era tudo organizado. Tanto é que os navios que escaparam estavam com
todo o tesouro real, ou seja, não foi uma coisa improvisada que naquele momento eles pensaram, a gente não vai conseguir vencer, a gente vai fugir. Não, esses navios estavam preparados para esse momento. A Cleópatra, então, manda içar as velas para que toda a frota avance, e ela vai avançar com esses 70 navios, buscando, né, uma brecha para sair aqui desse cerco do Agripa e do Otávio. E o Antônio segue. E assim, com isso, Marco Antônio e Cleópatra conseguem fugir com esses 70 navios e todo o tesouro real. Eles vão em direção a Alexandria, que são os nossos próximos capítulos aqui. E esse confronto continua ali, a batalha naval continua, e até as embarcações do lado do Marco Antônio e da Cleópatra levantarem os remos em sinal de rendição, e o Otávio vai vencer essa batalha de Ácio, que vai ser uma batalha, como eu comentei no início da aula, definitiva para Roma. Por quê? A partir desse momento, a história vai se voltar toda para Roma. É aqui que Roma definitivamente vai conseguir expandir o seu território ainda mais, vai ganhar toda aquela força, aquele poder que a gente conhece como Império Romano. Então, aqui começa a nascer o imperador Otávio Augusto. Aqui começa a nascer o que vai ser a grande potência do Império Romano. Um beijo grande para vocês.